Palavra aberta. As agressões denunciadas pela ex-namorada do jogador Antony são apenas mais um caso em meio às estatísticas crescentes de violência contra a mulher. O atleta é investigado após Gabriela Cavalim denunciar com prints de conversas com Antony, que foi vítima de ameaças graves. Imagens também foram divulgadas mostrando a jovem com ferimentos na cabeça e na mão. O jogador nega as acusações, mas agora é alvo da justiça no Brasil, na Inglaterra e foi cortado da seleção brasileira. Quanto aos números mais recentes da violência doméstica, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2021 para 2022, o feminicídio cresceu 5,5%. Isso significa que uma mulher é assassinada a cada 7 horas no Brasil. E considerando também o ano de 2022, os crimes denunciados pela ex-namorada de Antony também cresceram. Ameaças, 7,2% e agressões, 2,9%. Para debater, fazer uma análise desse quadro com a gente aqui no Palavra Aberta Digital, eu estou recebendo a desembargadora Karen Emerick. Ela é da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especializada em violência doméstica e familiar. É a única Câmara no Brasil, num Tribunal de Justiça dedicada a esse tema. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e parabenizo até a Itatiaia, você, Kátia, por essa iniciativa. É muito importante a gente falar sobre isso, que realmente esse problema do feminicídio, infelizmente, está virando um problema de saúde pública, uma epidemia no nosso país. E por que os números só crescem, doutora Karen? Pois é, o que a gente percebe é que eu tinha até preparado uma resposta acerca dessa pergunta, porque eu sabia, porque é uma dúvida que todo mundo tem. Por que só cresce, apesar da Lei Maria da Penha, apesar das medidas protetivas, apesar da comunicação, da facilidade, às vezes, de comunicação, o número só cresce? Eu falo que essa questão da morte de mulheres, de agressão, enfim, da violência contra a mulher, isso é patriarcal, isso desde sempre houve essa violência. O que a gente percebe é que hoje está tendo, felizmente, uma maior notificação, uma maior comunicação a esse respeito e, consequentemente, uma maior punição desses agressores. Porque antes a gente tinha muito aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, as coisas aconteciam entre as 4 paredes de um lar e a coisa ficava ali escondida. Hoje não, hoje a gente tem possibilidade de discutir sobre isso e, com isso, a gente buscar que, quem sabe, no futuro próximo, que a gente ainda vislumbra muito tempo, a gente ter uma diminuição ou uma cessação, ou pelo menos uma diminuição desses casos tão graves. Isso explica, por exemplo, uma indagação que já foi feita de que antigamente, aí a gente se refere, por exemplo, décadas de 50, 60, o machismo era ainda mais presente na sociedade, mas não se ouvia falar ou não se noticiava tantos feminicídios. Hoje, a impressão que se tem é que o machismo é até muito combatido, muito mais hoje, né, doutora? E de que as cabeças estão mudando em relação a esse comportamento, né? Que o machismo está sendo deixado de lado, sendo rechaçado. Mas os números subiram. Na verdade, o machismo está sendo dada visibilidade a esse machismo, porque antigamente ele era escondido. Nós, mulheres, né, vivíamos nesse mundo em que ao homem tudo era permitido e a gente não podia falar nada. Hoje, essa ferida ela está aberta e as pessoas estão denunciando. Aí dá essa impressão de que está aumentando, mas ele sempre existiu. Haja vista a quantidade de júris no passado que a gente via, inclusive com aquela infeliz defesa, que eu reputo infeliz, da legítima defesa da honra, como se a mulher fosse um objeto e o homem tivesse o direito de matá-la por se sentir desonrado de alguma maneira, por traição, enfim, por qualquer motivo. Para a senhora, então, o machismo não diminuiu? Não, eu acho que ele mantém. E assim, você sabe o que me deixa mais triste? É ver rapazes, pessoas novas, com comportamentos machistas, porque se a gente pensar assim, não, machismo é uma coisa antiga, dos nossos pais, né, tal. Não, mas a gente tem visto tantos fatos, inclusive com esse jogador que você citou aí, que é uma pessoa nova, repetindo papéis, né, de antigamente, repetindo papéis que já não tem espaço no mundo atual, no mundo, né, na nossa atualidade. E aí vem repetindo. Eu falo até, eu vou mais longe, inclusive. Eu falo que
existem também mulheres machistas, né? Que as pessoas questionam, mas as mulheres também. E eu falo que nós, mulheres, eu me incluo, fomos criadas no mundo machista. Então, a gente se vê, muitas vezes, repetindo atitudes machistas. Quando que a senhora entende que uma mulher é machista? Dá um exemplo pra gente, porque por muitas exemplo, pessoas têm essa dúvida, né? E eu falo, eu sou machista em desconstrução. O tempo inteiro eu me policio para não repetir atitudes machistas que me foram ensinadas, né? Eu já sou de uma geração bem antiga, então já tenho isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui convidada para fazer uma entrevista lá no Minas Tênis Clube. E aí fui convidada por uma advogada, que inclusive é associada nossa, da BMCJ, me convidou para ir lá. E quando ela me convidou, eu peguei o nome dela e tal, e coloquei, e salvei no meu celular. Quando eu cheguei lá, eu estava conversando com ela e tal, e aí eu falei, eu vou te passar essa entrevista esses dados que eu te dei, eu tenho ele escrito, eu vou te passar. Mas eu tenho seu telefone. Quando eu vi lá o nome dela, eu não coloquei o nome dela, eu coloquei fulana, esposa do fulano. Então, assim, ela é uma advogada, ela é uma pessoa que eu tenho muita consideração. E na hora de salvar, eu salvo como esposa. Isso para mim é uma atitude machista, assim. Ela tem uma história, Ela tem uma história. E eu me vi fazendo isso. Então, a gente sempre, sabe? Então, nós mulheres... Outro exemplo, recentemente eu ouvi... E mais que uma história, um protagonismo, né, doutora? Exato. Eu estava recentemente num grupo de amigos, e aí falando até da casa daquela moça que foi estuprada que o foi motorista deixada de Uber desacordada no bairro Santo André. Aí uma pessoa vira para mim e fala assim, você não acha que ela teve uma coparticipação nesse estupro? Como? Entendeu? Foi um comentário de uma mulher. Então, é um comentário machista? Como é que pode? A vítima é sempre vítima. Ela não teve coparticipação nenhuma. Então, a gente tem que parar. Nós, mulheres, eu falo muito também, nós, mulheres, temos que ser aquela que conserta a coroa na cabeça da outra mulher. E não a que critica porque a coroa está torta. Então, tem que ter mais sororidade entre nós para que nós não possamos repetir coisas que aprendemos. Temos que evoluir, mudar. Doutora, e causou uma certa surpresa, bem recentemente, o Supremo Tribunal Federal ainda analisando o uso da legítima defesa. Advogados ainda estavam considerando isso, justificando a legítima defesa? Eu, assim, ouvi, né, também, nesse meu meio, porque eu sou de Câmara Criminal, alguns questionamentos mesmo de advogados, assim, questionando essa decisão do Supremo, porque parece que cerceia o direito do advogado de levar para um tribunal do júri todas as teses que ele acha que deve levar em defesa do seu constituinte, né? Então, na medida que tira essa possibilidade, fica cerceado um pouco o direito de defesa, pelo menos foi o que eu entendi. Mas eu acho que isso já é coisa que tem que ser levada assim. Demorou, eu acho até que demorou, né? Quantos anos se passaram com a repercussão do crime da Ângela Diniz, que foi um crime, né, de repercussão nacional, e que foi levada justamente essa tese, e que até hoje ainda está discutindo. Isso tem o quê? 40 anos? Quantos anos tem isso, né? Que já ocorreu, mais de 40, inclusive. Agora, vamos falar dos caminhos para poder combater a violência contra a mulher. A grande saída é a Lei Maria da Penha, ela precisa de alguns avanços ainda, ela veio na medida necessária e adequada para poder dar uma freada nesses casos. Olha, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei no Brasil, terceira melhor lei no mundo no combate à violência contra a mulher. Ela perde para a Espanha e para o Chile, e vem como a terceira melhor lei do mundo. Ela ela já prevê, já passou por algumas mudanças, principalmente nos últimos anos, de aprimoramento. O que eu penso que não é legislar, não é criar tipos penais que vai acabar com isso. Nós já temos demais, nós já temos proteção suficiente. O que a gente precisa é de efetividade, que a lei, de fato, cumpra o seu papel, o papel a qual foi destinada. Nós precisamos capacitar policiais, seja civis, seja militares, para atendimento dessas mulheres, mesmo no âmbito do Ministério Público, do Poder Judiciário, também essa orientação. Educação, eu acho que a base de tudo está na educação, porque eu estava falando dos jovens. Por que a gente surpreende com um jovem com comportamentos machistas, jovens matando namoradas? Por isso, falta uma educação de base. Eu acho que isso teria que ser matéria tratada nas escolas, porque o menino que cresce com violência, ele vai repetir a violência. E a mulher que cresce com a violência, ela vai naturalizar a violência. Então, é preciso quebrar esse ciclo.
Doutora, e o diferencial no Chile e na Espanha, o que é efetividade ou tem algo distinto da lei brasileira? Não, eu acredito que é mais a efetividade da própria lei, que ela cumpre de fato o seu papel, por isso ela é considerada melhores do que a nossa Lei Maria da Penha. Agora, as medidas protetivas, elas são o melhor recurso mesmo? E todas as medidas protetivas, doutora, aí estou te perguntando porque a gente vê muitos casos, como recentemente nós tivemos um caso, né, de uma vítima de teoflotone que foi morta no Espírito Santo, e o pai disse na imprensa que ela fez o pedido da medida protetiva e que isso não foi concedido a ela. As medidas protetivas, de fato, são concedidas, todas, sem exceção? Não, as medidas protetivas não são concedidas sem exceção. Todas elas passam por uma análise do Poder Judiciário. O juiz é que vai conceder ou não. Existe a possibilidade de conceder ou não pela Polícia Civil, onde não houver juiz, mas isso é outra discussão. O juiz é que vai avaliar essa questão. No caso específico de teoflotone, eu não posso fazer nenhum juízo de valor, nem nenhum comentário, porque eu não conheço o processo, não sei em que circunstância foi concedido ou negado. Enfim, no meu entendimento, eu acho que as medidas protetivas devem ser concedidas quando solicitadas, porque eu falo que as medidas protetivas, elas são reversíveis quando você concede uma medida e depois descobre que aquela mulher fez um mau uso da medida, aí tira a medida para o suposto agressor e volta tudo ao normal. Mas se você nega, ela é irreversível para a mulher que pode ser vítima de um feminicídio, sim. Então, assim, no meu entendimento, a medida protetiva deve ser concedida sempre e depois se discute e tira, porque a reversibilidade é mais plausível quando você concede, ainda que indevidamente. Agora, nas suas considerações finais, doutora Karen, olhando para o futuro e também para o nosso presente, comportamento, posturas, relacionamentos, perdoar ou não um cidadão que agride a mulher, vai lá, pede desculpa e fala que aquilo não vai acontecer de novo, tem que ser mais intransigente, mais firme. O que a senhora dá assim de conselho? Primeiro, orientar sempre essa mulher a denunciar. Segundo, nós, sociedade, família, amigos, jamais julgar essa mulher. Ela precisa de apoio, de orientação e de colo, nunca de julgamento. Mas ela fica nesse relacionamento porque ela gosta de apanhar? Não. Ninguém gosta de apanhar, homem não gosta e mulher também não. Então, parar de julgar essas mulheres e apoiar, denunciar. E essa questão da violência, isso a professora Alice Bianchini, que é uma estudiosa da matéria, ela fala que é uma espiral de violência. Começa de uma maneira imperceptível e vai crescendo até podendo culminar num feminicídio. O que é a maneira imperceptível que os especialistas entendem que muitas mulheres inseridas nesse contexto não conseguem enxergar? A gente chama de micromachismo, até chegar numa violência moral, numa violência psicológica. São atitudes que o homem acha que ele é o dono daquela relação, o dono daquela situação. Ele é dono do dinheiro, ele é dono das férias, a gente brinca, até meu marido brinca e fala assim, que é dono do controle remoto. Então, assim, acho que tudo tem que ser conversado e combinado. Ninguém é dono de ninguém. É muito importante. E a mulher, muitas vezes, ela leva 10 anos num relacionamento abusivo para conseguir sair. Isso é uma estatística muito triste. Né? Então, assim, por isso que elas precisam de apoio, precisam familiares, né? Pessoas do lado estar atento. E vou dizer mais uma coisa, a violência doméstica, ela não acontece lá na periferia, longe da gente, ela está do nosso lado. Ela está, às vezes, com uma irmã, com uma vizinha, ela está mais próxima da gente do que a gente pode imaginar. Então, o que a gente precisa é disso, é de sororidade, é de olhar, é de carinho, é de apoio. E para que essa mulher possa, o quanto antes, sair desse relacionamento abusivo. Eu recebi aqui no Palavra Aberta Digital a desembargadora Karen Emerick, que é da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especializada em violência doméstica e familiar. A única Câmara no Brasil, no Tribunal de Justiça, que cuida desse assunto, que trata desse tema. Doutora Karen, obrigada pela presença, pela contribuição. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, meus parabéns aí pela iniciativa.